Você tem que estar preparado para se queimar em sua própria chama. Como se renovar sem primeiro se tornar cinza? Olá, sou o Lucas, psicólogo clínico, e é com essa impactante frase de Nietzsche que eu inicio nosso bate-papo com o tema da sala para a tela. Com o apoio da Estudar.life, recebemos no nosso quadro Desafios Educação Eduardo Sereta, programador, especialista em gestão de produtos e líder de tecnologia e LMS na Anima Educação. Olá, Edu, como você está? Tudo bem, Lucas? Tranquilo, e você? Muito bem também. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre esse assunto tão importante que são os mecanismos de utilização das salas na aprendizagem, né? Esse ambiente virtual de aprendizagem. Então, Du, o que é esse ambiente virtual de aprendizagem? Como você pode explicar isso para os nossos Bom, ouvintes? basicamente um LMS ou um AVA, dependendo da maneira que você preferir falar, nada mais é que um grande catálogo. É a maneira que o professor encontra de organizar o conteúdo dele da sala de aula presencial numa sala de aula virtual. Ou seja, você vai ter ali uma maneira de colocar seu vídeo da sua aula, o material de apoio, uma indicação de leitura, às vezes um conteúdo interativo, ou até mesmo um quiz, uma atividade para poder avaliar o aluno. Mas esse que é o grande AVA. É um site onde você organiza conteúdos. Se você for olhar a grosso modo, é só mais um site no ecossistema da internet. Mas o que diferencia ele é o uso que a gente dá, a destinação final. E quais têm sido, assim, sei lá, a maior demanda que os professores têm solicitado nessa construção de um ambiente virtual de aprendizagem que consiga auxiliar o aluno a ter um maior desempenho, a fazer ter um aproveitamento grande dentro de uma disciplina ou em algum tipo específico de matéria? Você consegue pensar em algum exemplo, cara? Olha, para ser bem sincero, assim, eu acho que o grande desafio que a gente tem para os professores é como que ele vai levar o conteúdo que ele tem na sala de aula presencial. A gente tem uma grande dificuldade, no geral, do professor se adaptar a essa nova tecnologia. Porque, assim, o LMS ele existe há muitos anos, mas ele só foi difundido agora por conta da pandemia. Antes disso, a adesão era baixíssima. Obviamente, você tem um ou outro caso em que alguma instituição utiliza e dá certo, tudo bem. Mas, massivamente, os professores sempre tiveram uma restrição, porque para eles é uma dificuldade levar esse conteúdo sem estar olhando ali cara a cara para o aluno, sem ter aquela coisa do presencial, de sentir o clima da sala, etc. Então, eu acho que assim, o grande desafio dele é como transformar a aula dele numa experiência. Porque não basta ele simplesmente fazer como na sala de aula, o professor chega, passa alguma coisa no quadro e fala, 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 o aluno olha para aquilo, finge que entende, o professor às vezes finge que acredita e vida que segue. Não dá, porque no EAD a gente tem uma questão que é controle de evasão. É muito mais fácil para um aluno desistir do curso, sendo que ele não tem que ir até lá. Ele simplesmente para de pagar ou para de cursar. Você tem um abandono muito simples desse mecanismo. Então, o professor ele tem que se reinventar, né? Ele tem que destruir aquele método antigo para poder criar algo novo. Às vezes, um conteúdo interativo, às vezes, ele fragmenta aquela aula dele, que é 1 hora de aula, em vários vídeos, de uma maneira que o aluno consiga assistir aos poucos, ou transformar o vídeo da aula dele num podcast, porque assim ele atrai um outro público. É, as atividades, assim, ele tem que ter uma maneira de o aluno fez a atividade, ele já poder saber se acertou ou não, porque aquela expectativa acaba desanimando alguns, que aí às vezes o cara fez a atividade, aí fica naquela: "Será que fui bem? Será que não fui?". Às vezes achando que foi mal, ele já larga de lado. E assim, quando você tem ferramentas que te auxiliam a fazer essa transição,
eu acredito que o desafio fique menor. Sim, de fato, mas é isso, o professor tem que se reinventar, ele tem que repensar o modelo de aula dele. Faz todo sentido. Faz muito sentido mesmo pensar nisso, porque quando eu particularmente penso no AVA, eu penso muito na gestão de alunos, eu penso nessa questão, como você mesmo citou, de como distribuir e como disponibilizar essas aulas para esses alunos, né? Porque faz parte de uma construção de metodologia de ensino justamente a forma como o professor vai organizar esse conteúdo, né? Então, você deu um exemplo aí que eu achei muito interessante, de, pô, será que não é interessante para esse público eu disponibilizar uma aula em podcast? Porque aí o cara consegue, não sei, ele indo caminhar, ele ir lá na academia, ouvindo, fazendo uma atividade mais rotineira ou dirigindo, o cara coloca lá no carro, joga no celular, consegue ouvir. São formas diferentes de aprendizagem que também vão contribuindo para uma construção de metodologia de ensino. E acho que é até uma outra pergunta que eu ia fazer para você, Eduardo, que é como, como você acredita que a plataforma, né, o AVA, uma plataforma de ensino, ela pode colaborar para a construção dessa metodologia? Eu acho que, assim, uma maneira de se dizer como ele colabora é você tendo uma plataforma que te auxilia a fazer coisas diferentes, fugir do beabá. Porque, assim, como eu disse, uma plataforma nada mais é do que um catálogo. Existe uma grande diferença para o leitor pegar um catálogo, um livro, abrir, o sumário tá só os tópicos principais ali, ou tá esmiuçado, detalhe a detalhe, depois você ter no final do livro um índice remissivo, um glossário. São maneiras diferentes de se apresentar a mesma coisa. Teoricamente, o conteúdo do livro é o mesmo. A questão do sumário, do glossário, etc., é uma questão da editora. Esse é o lado do professor que ele precisa trabalhar no EAD. Ele precisa repensar como que ele entrega aquele conteúdo. Às vezes, por exemplo, a gente tem uma ferramenta no mercado que é muito bacana, que é do vídeo interativo. O vídeo ele tem uma função de árvore de decisões. Então, por exemplo, é difícil produzir, mas não precisa de nenhum equipamento revolucionário. A pessoa precisa apenas sentar, escrever um script bacana, pensar qual que vai ser o tema abordado. E aí, por exemplo, o professor pode criar um conteúdo que ele fala para o aluno e aí ele vira e dá duas perguntas na tela. Por exemplo, sim ou não. Se a pessoa concorda ou não. Se a pessoa clicar em não, vai dar sequência num outro vídeo. Se a pessoa clica em sim, dá sequência em outro. Então, você consegue fazer essa árvore para levar o aluno. Você pode fazer ele começar num ponto comum, ele migrando por várias camadas para chegar na mesma conclusão. Então, assim, são essas coisas que enriquecem a maneira que o professor trabalha. Faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Porque, de alguma maneira, criar esse tipo de ferramenta, eu penso que é uma forma de individualizar esse conteúdo, né? É uma forma de você trazer ao aluno uma particularidade naquela dúvida, naquela questão que às vezes foi um pouco mais difícil para ele, né? Então, por exemplo, se ele erra uma pergunta X ali e ele é encaminhado para aquela explicação específica, para algo no detalhe daquele ponto, faz muito sentido. É, Não, não, desculpa, pode continuar. é a diferença, por exemplo, do aluno da sala presencial que ele compartilha aquela aula com 40 outros, 50 outros. No EAD, às vezes tem uma turma de 700 que todo mundo consegue aprender da mesma maneira, porque para o aluno é ele o professor. Não tem um colega, a menos que o professor queira fazer uma atividade em grupo, etc., mas você consegue individualizar. Você consegue ter a certeza que aquele aluno específico aprendeu, aquele aluno Y entendeu o conteúdo, porque você faz a análise do desenvolvimento deles separadamente. Diferente, por exemplo, no presencial, que às vezes o professor faz uma dinâmica na sala. Eu vou perguntar para a turma o que eles acham de tal coisa. 2 ou 3 respondem, são os que se sentem à vontade. Às vezes até mais. Só que isso a gente falando de uma turma de 40, 50 alunos. Quando você faz isso no EAD, você vai ter a resposta dos seus 40, 50. Você vai saber exatamente como cada aluno pensa sobre determinada coisa. Você consegue trabalhar para formar o aluno de uma maneira única. Então, eu acho que é essa a grande questão, né? É você individualizar, você poder trabalhar
as dificuldades e as facilidades daquele aluno separadamente. Faz todo sentido, faz todo sentido. Um ponto que creio que seja uma dúvida até para quem estiver nos assistindo, seria de como criar minha própria plataforma de ensino. Quais são os pré-requisitos? Como que eu começando agora do zero, como que eu posso pensar no que é necessário? Quais são os passos que eu devo seguir? Olha, assim, não é uma coisa de outro mundo você montar. É a mesma dificuldade que você teria, teoricamente, para montar um site. Hoje você tem profissionais no mercado que você contrata, eles montam e te entrega. A questão é, quando você pensa em montar um aba, você não tem que pensar apenas na questão de como vou entregar meu conteúdo, na parte de construir a plataforma. Você tem que pensar que você deixa de ser apenas um professor para você passar a ser o professor, a secretaria, o atendimento e tudo mais. Então você vai ter que pensar que o aluno vai ter toda uma interação com você fora assunto de aula. Você passa a ser até o financeiro mesmo, né, esse que é o ponto. Então você tem que pensar que aquela plataforma tem que ter segurança para o aluno poder fazer o pagamento dele sem vazar os dados. Você tem que pensar que você vai ter que atender o aluno em questão de certificado, horas que ele precisa, eh, ou atestado, etcétera, comprovante de matrícula, enfim. Também você vai precisar atender ele em questão de dúvidas fora do horário de aula, por exemplo, o aluno abre um ticket perguntando sobre o assunto X, que às vezes o professor nem deu na sala de aula, mas aquilo remete, que muitas instituições têm os tutores para fazer essa função, né? De tentar trazer as dúvidas e encaixar naquele conteúdo da aula. Então, quando você fala assim, eu sozinho vou abrir minha plataforma, você contrata um desenvolvedor, você contrata uma hospedagem, um serviço para poder fazer as gravações de aula, porque obviamente não compensa você desenvolver seu próprio serviço. Afinal, a gente tem gigantes do mercado com opções gratuitas, não tem por que você gastar dinheiro para produzir algo que não vai ter a mesma infraestrutura. Por exemplo, a partir do momento que eu uso para fazer minhas aulas online com a turma o Google Meets, ao invés de uma plataforma própria, eu estou usando o servidor do Google. Isso não sai do meu bolso ter aquela qualidade de internet para o servidor, o link dedicado, o domínio, etc. Simplesmente está lá pronto, eu chego, uso, extraio aquele conteúdo pela gravação e coloco na minha plataforma. Então, durante o pico de uso, o tráfego não vai para o meu servidor, vai para o Google. Então é um problema menos meu de infraestrutura. Então é isso que a pessoa tem que entender. Ela tem que buscar as ferramentas que auxiliam ela para criar um ecossistema em que ela não precise produzir tudo por conta própria. Ela precisa ter aquele grande catálogo de organização e etc. E, atualmente, também você tem que se preocupar com questão de segurança, né, das informações. Exatamente. Esse é um ponto que me chamou muita atenção quando você iniciou a sua resposta, Eduardo, que é um ponto muito relevante, né? As pessoas elas têm que se sentir muito confiantes em compartilhar dados muito íntimos, né? Às vezes é um dado de segurança de cartão, muitas vezes é algum dado relevante ali de pagamento, enfim. E eu queria entender mais como funciona o armazenamento dessas informações dentro de uma plataforma. É seguro? Como pensar nesse aspecto e passar isso para esse aluno? Olha, basicamente assim, uma plataforma bem construída é seguro sim. Por exemplo, a maior parte das plataformas disponíveis com software open source, que seria, por exemplo, o Moodle, etc., eles usam um sistema de criptografia para dados pessoais. A pessoa pode até tentar desenvolver algo diferente disso, mas se ela utilizar a base dessas plataformas de código aberto, ela obrigatoriamente vai estar com os dados encriptados. Então, por exemplo, se o usuário digitar uma senha X para a conta dele, ou um dado de pagamento, etc., nem o administrador do site, com acesso ao banco de dados, consegue ler aquilo, porque o código de criptografia ele está vinculado ao usuário do aluno. Então, o código de criptografia das minhas informações de administrador só conversa comigo, ou seja, com a minha conta, e a do aluno só conversa com ele. Então, em nenhum momento um consegue ter acesso aos dados dos outros.
Se eu não me engano, o mais utilizado hoje é o sistema MD5 de criptografia, que ele é utilizado por bancos para transações financeiras e é a mesma tecnologia utilizada em plataformas. Então, eu acho que nessa questão de segurança, se a empresa é grande, é séria, ou às vezes até pequena, mas ela tem relevância, ou tem pessoas que você conhece que utiliza e que não teve problemas, você pode ir de braço aberto para utilizar, você não precisa se preocupar com isso. Faz muito sentido. Eu acho que é um assunto muito relevante, né, e que vai ganhando cada vez mais terreno em meio às discussões de LGPD, que, enfim, vão adentrando cada mais em outros mercados, como, por exemplo, na educação, né. Então é natural que essa seja uma preocupação para todos. E agora eu queria puxar um assunto a respeito dos tipos de aula, né. Como você enxerga as aulas síncronas, as aulas assíncronas? Você vê vantagens, desvantagens nos 2 modelos? Quais são as diferenças e o que que você vê de positivo na adoção de cada um desses métodos? Olha, eu vou te falar que nenhum dos 2 métodos, aliás, nenhum dos 2 não, perdão. A aula síncrona nunca anda sozinha. Você normalmente você grava, você faz aquela aula ao vivo com seus alunos, você interage, mas você sempre grava para disponibilizar ela de maneira síncrona. Então, se você for parar para pensar, o modelo do EAD é assíncrono. Você pode tentar modificá-lo para o síncrono como um bônus, mas ele obrigatoriamente ele é assíncrono. E eu acho que essa é a grande diferença do EAD para o presencial. Porque, assim, eu, na visão de aluno, qual a diferença de eu ter que abrir uma videochamada às 7 horas em ponto do que eu estar na faculdade às 7 horas em ponto? Faz muito Nenhuma. sentido. Eu não tenho uma vantagem de estar na versão EAD de um curso por conta disso. Agora, se eu posso, por exemplo, putz, sábado à noite, não estou fazendo nada, essa semana vai ter prova, deixa eu rever minhas aulas. Esse que é o diferencial, né? Que é você tem aquela experiência na aula, você aprende naquele momento, só que às vezes você não absorve 100% para aquela informação de uma maneira que daqui a alguns dias você consiga utilizar ela perfeitamente. Então, às vezes, você poder reassistir uma aula ou você poder se adaptar à sua agenda, por exemplo, eu trabalho até às 8, as aulas começam às 7. No presencial, todo dia eu perderia o começo das aulas. No EAD, não. Depois que eu chegar em casa, eu assisto as aulas do começo ao fim. Eu não perco nada. Você pode pensar até que tem uma desvantagem em questão de interação, mas é o que eu falei. O professor tem que construir o ambiente de maneira que ele não fique preso só àquele vídeo. Ele tenha ferramentas para auxiliá-lo e o aluno ficar fixo na disciplina, né? Ele ter uma taxa de evasão controlada. Faz muito sentido. Eu acho que uma nova forma de dar protagonismo a esse aluno, né. Porque como Sim, você disse, entra ali numa individualidade da vida da pessoa, de, por exemplo, às vezes, pô, aquela aula sobre tal assunto eu não consegui aproveitar muito bem por N motivos aí, sei lá, às vezes você saiu da aula, não pôde ficar, tocou o interfone, você saiu, enfim, diversas situações rotineiras que acabam sendo contempladas aí por esse modelo, né. Abre sim. um leque de possibilidades para esse aluno e eu acho que é um ganho muito interessante, porque, por exemplo, quando eu penso nessa possibilidade, me vem pensar que, você pode estar cozinhando e fazendo, você pode estar estreitando laços ali com a sua família. Eu acho que a pandemia trouxe muito desse aspecto, né, de você estar mais próximo às pessoas e por que não estar próximo e também, de alguma maneira, ser ali produtivo, conseguir intercalar os seus estudos com as suas relações em casa, né. Eu acho Muda. que faz muito sentido. Por exemplo, quem que estudou no presencial, que nunca teve uma experiência, que precisou sair no meio da aula, ou teve que faltar algum dia por conta de algum compromisso, alguma coisa de família, etc. E aí você tinha que justificar aquela falta, você tinha toda uma burocracia. Na aula assíncrona, você simplesmente faz o que você tem que fazer, quando você tiver oportunidade, você vai lá e dá play no vídeo. E outra coisa também que eu vejo de grande vantagem do. Eu sou um fã do assíncrono, tá? Uma vantagem que eu vejo assim é quando a aula é produzida assíncrona, quando ela não é uma gravação de uma live.
você não tem a questão de uma conversa do professor com o aluno que está interagindo ali, que às vezes te atrapalha, etc., ou algum barulho que acontece. O professor está num ambiente controlado, ele grava aquela aula, começo, meio, fim, tudo bonitinho, sem interrupções, sem problemas de barulho, etc., porque se não tiver bom, ele regrava. Não é aquela coisa que, tocou um telefone, vai ficar tocando no meio da gravação. Não, ele simplesmente refaz. Então você consegue ter um conteúdo, às vezes, que seria transmitido ao longo de 1, 2 horas, em 20, 30 minutos, porque o professor conseguiu ter paz para poder produzir. Ele entrega de uma maneira muito mais tranquila. Faz muito sentido, realmente, faz total sentido. E quando nós pensamos aí nesses dois modelos, né, tanto o síncrono quanto aulas assíncronas, quais são as principais ferramentas, quais dicas você pode dar? E também, nesse aspecto, já falando sobre a interatividade, né, de como fazer esse aluno ter mais contato, ele se engajar nessas aulas. Que mensagem você pode deixar para os nossos Olha, espectadores? deixa eu pensar aqui. Se você for parar para analisar, eu acho que as grandes ferramentas que a gente tem hoje no mercado para aula síncrona seriam o Google Meets, Microsoft Teams, o Zoom, a, tem a videoteca, tem algumas outras ferramentas no mercado. Mas, basicamente, se você quiser, você consegue utilizar até uma live do Instagram. Vai da sua disponibilidade de ferramenta. Obviamente, algumas têm versões gratuitas e pagas. As pagas costumam dar alguns benefícios a mais, etc. Mas tudo pode ser feito de uma outra maneira. Por exemplo, você pode ter uma aula síncrona pelo YouTube, uma live do YouTube. O aluno não vai participar de vídeo, mas ele tem o chat para interagir. Agora, se você for para pensar na assíncrona, um celular resolve. É simplesmente você posicionar ele e começar a gravar. Obviamente, você tem algumas ferramentas que fazem isso de maneira melhor. Por exemplo, uma muito popular hoje, que é o OBS Studio, que é uma ferramenta gratuita para você fazer gravações ou transmissões. Então, por exemplo, eu, como professor, utilizo o meu computador aqui e eu configuro o OBS para ele conversar com a minha conta do YouTube, com a minha conta do Instagram, com uma chamada do Zoom, e eu gravo num lugar só e eu transmito para os alunos pela ferramenta que ele preferir utilizar. Se ele quiser assistir no YouTube, ele assiste, o aluno quiser assistir em outro, assiste, sem problema nenhum. A questão é, como eu falei sobre as ferramentas que compõem o ecossistema. Você tem que pensar como que você vai gravar isso da melhor maneira possível dentro das suas condições e como que você vai disponibilizar para o aluno. Seja colocando no próprio YouTube depois, ela de maneira assíncrona, seja o Vimeo, seja, como eu disse, a biblioteca, seja até o próprio sistema do Zoom de gravações, que você compartilha o link da gravação, seja um drive, não importa. Você tem que pensar como que aquilo se adequa melhor ao seu aluno. Tem que pensar na experiência dele. E para você fazer com que ele se engaje, por exemplo, vamos lá, eu dei uma aula sobre um assunto X, aí eu disponibilizo um conteúdo para uma leitura complementar sobre aquilo, às vezes uma notícia, ou então uma atividade relacionada ao conteúdo da aula. Se o professor tiver facilidade, por exemplo, ele faz na aula síncrona, uma interação com o aluno, daquela interação ele tira o insight para produzir a questão, né? Porque é o aluno que interagiu com aquilo, ele já cria um vínculo. E aí a brincadeira seria, por exemplo, ele sempre tentar, uma vez por aula, interagir com um e ao longo do curso ter interagido com todos. Porque sempre eles vão ter um apego do tipo, será que hoje ele vai falar comigo ou não? Esse é um outro lado da moeda. Sim, sim. Eu acho que é bem por aí mesmo, né? E você dá essa oportunidade para o aluno escolher qual plataforma atende ele mais, porque às vezes a pessoa que está afim de assistir pelo YouTube, pela facilidade de jogar para a TV e assistir sentado na sala, ou às vezes prefere assistir pelo Instagram, por N outros motivos.
E eu acredito que, dessa maneira, o conteúdo se torna mais acessível, né? Isso, O engajamento ele chega justamente por isso. Então sim, faz sentido pensar isso para mim. não, se você for pensar hoje, quando você contrata um plano de internet para o seu celular, às vezes a operadora A oferece o plano com o Instagram e o WhatsApp sem cobrar da franquia da internet. O outro oferece o YouTube. Então, às vezes, para o aluno, se ele tem aquele aplicativo que não vai consumir da internet dele, que ele pode assistir em qualquer lugar sem travar, sem ter problema nenhum, aquela é a ferramenta ideal para ele. E É como verdade. consegue saber qual que é a situação de todos os seus alunos, por isso que é legal você diversificar. Exato, exatamente. E em casos de avaliações, a gente chegou a permear um pouco esse assunto ali no começo, quando você comentou a respeito exatamente do ambiente virtual de aprendizagem, né, de como ele se estrutura ali na teoria, mas de forma efetiva, como isso pode ser usado como um fator também de engajamento, também para fazer com que o aluno retenha esse conteúdo e para que a avaliação seja realmente algo que acrescente, né? Não seja apenas uma coisa taxativa, mas algo que faça o aluno repensar no conteúdo, revisitar conceitos relevantes. Então, como você enxerga a avaliação Olha, nesse mundo da internet? no mercado você tem diversas ferramentas, aliás, você tem ferramentas que te dão diversas maneiras de avaliar um aluno. Por exemplo, a clássica seria um quiz, uma resposta certa, demais erradas, ou uma questão dissertativa. A questão dissertativa você ainda tem a vantagem do aluno utilizar palavras diferentes do que o colega na sua resposta, então você individualiza mais. Só que, por exemplo, você pode criar um quiz que não existe resposta errada, existem respostas mais corretas, que elas se adequam melhor à matriz do que você ensinou. Mas, por exemplo, você pode fazer um quiz com 5 questões, sendo que uma é 100% da resposta esperada, a outra é 50, a outra é 75, outra é 0,25 da resposta que deveria constar ali, que assim, o aluno não erra, ele só não fez uma resposta completa. Às vezes ele esqueceu de algo, alguma coisa assim, e talvez aquele quiz clássico acertou, errou, você meio que gera uma penalização psicológica para o aluno. Não que assim errar seja algo ruim, errar é bom, é como a gente aprende. Só que ele, às vezes, entender que um trecho daquilo ali, ele realmente estava certo. Aquilo estimula, né? Tipo assim, pô, eu errei de vacilo, não foi uma coisa assim que eu não sabia mesmo. Eu tinha uma noção daquilo. Na próxima eu vou tentar ver o que que eu tô falhando aqui. Então, esse tipo de coisa, você gera um engajamento. Ou então, por exemplo, você fazer uma questão dissertativa sem um modelo de resposta esperado, ou sem valer nota, apenas para fazer com que o aluno trabalhe aquela ideia. E aí, por exemplo, você fala assim, aquela atividade específica não vale nota, o aluno não vai fazer. Às vezes você dá um ponto para ele se ao longo do curso ele respondeu todas aquelas questões dissertativas, pela participação, porque você estimulou ele a raciocinar em cada etapa do curso. Mesmo que ele não fez aquilo para saber se ele está correto ou está errado, ele fez para desenvolver uma ideia. E essas coisas que ajudam. E se o professor puder responder aquela resposta do aluno, comentando, etc., acho que é o mundo ideal, porque é você ter a experiência do presencial da vista de prova, que você senta com o professor e fala assim, pô, por que você me deu a nota tal? É isso com todos os alunos. É ele poder fazer nem que for um comentário simples sobre a sua resposta. Então, eu acho que é bem por aí. E em questão de avaliação, para avaliar de fato, eu acho que isso é bem tranquilo, é o mesmo padrão do curso presencial. O professor não tem diferença. Ele faz uma prova dissertativa, uma prova objetiva, certo e errado, e atribui nota de acordo com a quantidade de questões ou a dificuldade delas, e assim por diante. Eu acho que você tocou num ponto, Edu, muito importante aí, que é o da avaliação ser vista apenas como um método punitivo, né? E não enxergá-la como uma maneira de realmente acrescentar a esse aluno conceitos que talvez para ele não tenham ficado tão claros durante o processo de aprendizagem, né?
E eu percebo que isso no presencial tem sido feito de forma errônea há muito tempo, né? Massivamente. Muito tempo, né? Então, assim, é interessante porque as críticas ao modelo online geralmente eram muito vinculadas a uma certa desumanização porque não tem contato direto com o professor, porque você está na sua casa, enfim. E é interessante como a aplicação dos ambientes virtuais de aprendizagem vão aos poucos quebrando também esse preconceito, né, de que simplesmente é ali um material jogado e que é só uma aula gravada, mas não, né, não, é possível que se tenha algo muito mais individualizado e muitas vezes até específico e com Mas exato, e um teor mais humanizado do que o presencial. sim. Muitas vezes consegue ter, né? Porque eu acredito que as avaliações fazem sentido quando utilizadas dessa maneira, para fazer o aluno refletir sobre o que errou, e não para simplesmente uma nota, né? A gente sabe que no final não vale nada, né? No final ali, o cara às vezes estuda para aquela prova, fez, passou e o conteúdo morreu. Mas essa construção, às vezes, de premiar aquele aluno que está fazendo, está respondendo, está participando ali dos fóruns, está comentando está utilizando a caixa de comentários ali numa live, enfim, são formas muito interessantes de engajar e de também mostrar para esse aluno, de construir com ele um efetivo processo de aprendizagem. E, e já entrando num outro, mudando um pouco de assunto, eu tenho uma questão que eu acho que é muito importante e que talvez seja a dúvida de muita gente, que é sobre a emissão dos certificados. Como ela funciona? É possível automatizar ou tornar esse processo mais simples utilizando o ambiente virtual de aprendizagem? Sim, sim. Se você pensar no professor que tem um curso por conta própria, utilizando um Drive, etc., e faz só as aulas ao vivo ali, para ele, às vezes, emitir um certificado é ter um modelo que ele tem que preencher aluno a aluno, enviar individualmente, e isso realmente é trabalhoso. É tão trabalhoso quanto corrigir prova física. Você tem que ir um a um, olhando com detalhe e preenchendo. Só que, assim, em qualquer LMS, qualquer aba, você pode, por exemplo, colocar critérios para emissão do certificado. Por exemplo, basicamente é como se, ao aluno estar matriculado, ele tivesse o certificado. Só que ele só recebe aquilo quando ele atinge requisitos. Então, por exemplo, eu matriculei o Joãozinho hoje no curso A. O Joãozinho tem o certificado dele lá no banco de dados que ele não tem acesso. Só que aí eu coloquei que se o Joãozinho assistir 70% do curso, na avaliação final do curso ele tiver um rendimento específico de 60%, enfim, eu vou criando regras, e aí quando ele atinge todas essas regras, no final desse processo, ele recebe por e-mail aquele certificado, que já estava preenchido anteriormente. Então, você automatiza isso de uma maneira muito simples e tendo a certeza que o aluno teve que cumprir os requisitos para obter o certificado. Que é até uma vantagem, se você for parar para pensar, por exemplo, do professor que faz o curso por conta própria e ele que produz o certificado. O aluno fala assim: professor, eu preciso do meu certificado. Aí o professor vai ter que levantar as informações, se ele cursou direito ou não, se ele ficou devendo alguma coisa, etc. Ah, vendo aquilo, aí o professor fala assim: ele fez tudo, sim. E aí acontece alguma coisa, o professor larga a mão, esquece. Aí o aluno cobra de novo: meu certificado, professor, não sei o quê. E aí fica naquilo, vira uma coisa maçante, porque quando a gente fala de um aluno, beleza, eu esqueci um. Quando você tem 40, 50 alunos, e aí acontece um imprevisto na sua vida pessoal, e você fica de mandar 30 certificados e não consegue parar para fazer eles. Isso se torna uma bola de neve. E isso prejudica até a imagem do seu curso, né? Porque, tipo, eu paguei e não tive meu certificado. Eu paguei, fiz as aulas, etc. E o professor nunca me mandou aquele certificado. Ou então, eu precisava desse certificado por conta do meu trabalho, etc. E eu fiz o curso do fulano, o fulano não manda o certificado, eu não consigo cumprir o requisito do meu trabalho. Então, é uma coisa problemática, ele tem que ser automatizado, tem que ser algo objetivo. O aluno olhar lá no sistema e falar assim: você cumpriu um de 10 requisitos,
Você tem que caçar esses outros 9 aqui. O cara sabe que está na mão dele receber o certificado, não é com o professor. Sim, sim. Acaba se tornando uma relação até desgastada, que pode gerar uma desconfiança sobre tanto sobre o profissional quanto ao produto, enfim, Sim. gera consequências ali muito pesadas para aquele profissional, né. Realmente eu concordo totalmente com esse aspecto, eu acho que o modelo de checklist é muito visual, é muito importante nesse momento, né. O cara saber exatamente, de uma forma mais guiada, o que falta para ele ali. "Pô, já fiz as tem 12 aulas, eu já fiz 4, então eu preciso, mas aí eu preciso também fazer aquela avaliação final, né? Tá mostrando aqui que eu concluí apenas 60%, enfim, todos esses checkpoints aí são muito relevantes. Eu acredito que são modelos importantes e que podem ser utilizados de maneira efetiva. Bom, Edu, mudando totalmente de assunto, agora falando um pouco sobre os cuidados que nós devemos ter na utilização de alguns conteúdos externos. Quais são eles? Como a gente pode se preparar e se precaver nessa utilização? Olha, os conteúdos externos a gente tem que prestar muita atenção na questão do plágio, tá? Eu acho que é o maior perigo de você utilizar algo que você não produziu. É você ser acusado de ter plagiado um conteúdo. Por isso que eu acho que o ideal é você não simplesmente chupinhar aquele conteúdo e entregar para o aluno. Talvez o ideal seja você indicar o original como uma leitura complementar, algo extra do seu curso, para ele ter uma para ele elucidar melhor a questão, etc. Mas sempre tente evitar de você simplesmente fazer um copia e cola. Normalmente os ambientes de aprendizagem têm alguma ferramenta já para você introduzir um link externo, etc. Então busca usar essa ferramenta, você evita questões jurídicas e questões éticas, né, fazendo isso. Então eu acho que esse é o caminho mesmo, é você a todo custo evitar uma acusação de plágio ou de uso indevido de conteúdo. E, na sua opinião, qual é o maior desafio da educação? Acho que o maior desafio da educação é o professor, aceitar que talvez aquele conteúdo dele presencial não seja o ideal para um EAD. Porque, assim, para mim, em questão dos professores, eles são extremamente capacitados. Eu não vejo isso como um desafio de capacitar mais os professores. Existem muitos bons professores. Eu acho que é só uma questão de a gente trabalhar para essa nova geração que está vindo agora, que com o EAD, até mesmo professores já antigos de casa, etc., eles não eram adaptados a isso. São poucos que são. Então, eu acho que a gente tem que um desafio aí de levar a maneira correta para esses outros de como deve ser feito. Até para evitar que você tenha um professor que não se destaque nesse meio, porque ele não entendeu qual que tinha que ser a dinâmica. Né? Eu acho que é algo mais para isso. É você trabalhar o professor, como que ele entrega aquele conteúdo. Acho que esse é o desafio da educação hoje. Bom, deixa uma palavra para os nossos professores. Busquem se reinventar. Assim, você para você criar algo novo, você tem que deixar o velho morrer. Não digo que você tem que deixar o seu conteúdo presencial, sua didática do presencial morrer. Você só precisa fazer isso quando você vai entrar num ambiente online. Quando você sair do online e voltar para o presencial, você deixa aquele online quieto lá no canto dele. E vice-versa. Então, se desapegue daquilo. Eu sei que é difícil, porque são anos construindo uma metodologia, uma maneira de entregar algo, mas se desprenda. Aceita a experiência de você poder reaprender algo. É muito bom você estar sempre se reinventando. Faz todo sentido mesmo, Du. Bom, queria te agradecer por esse grande bate-papo, uma conversa enriquecedora realmente. Tenho certeza que esse conteúdo vai ser de grande valor aos nossos professores. Finalizando esse bate-papo a respeito dos ambientes virtuais de aprendizagem, eu sou o Lucas Félix, eu vou conduzir vocês nessa primeira temporada da série Os Desafios da Educação. Muito obrigado.